Normalmente as pessoas associam muito a questão do transporte público à gestão do executivo. O que é possível fazer em termos de mobilidade, transporte público na Câmara? Qual o papel do legislativo no que se refere às políticas de mobilidade? Para além disso, a gente precisa experienciar e pensar esses 4 anos como também um laboratório do que a cidade deveria ser, porque as casas legislativas, de um modo geral, elas lidam com uma realidade da política pública que está colocada, que está linkada a um planejamento ineficiente, a um projeto e um modelo de cidade que não nos contempla. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele deixou de falar há muito tempo da emissão de gases poluentes na camada de ozônio. E esse é um debate que, sim, pode se dar na Casa Legislativa, na Câmara de Vereadores. Um momento importante, um papel importantíssimo que a Câmara de Vereadores tem é o planejamento urbano, né? Ano que vem, a revisão do plano diretor, e a gente precisa dar respostas práticas, contundentes, eficientes, mas de cara, de largada, a gente tem, na minha humilde opinião, a garantia da mobilidade para todo mundo. Tem gente que não consegue sequer acessar os meios de transporte público porque não tem dinheiro para pagar. A carestia do transporte público é uma realidade, né? Inclusive, isso impactou a própria pandemia, a própria Covid-19. Nesse sentido, né, quais vão ser as minhas grandes frentes de enfrentamento? Como é que a gente fala, de uma vez por todas, na unificação das nossas passagens? O Rio de Janeiro é uma das poucas cidades da América Latina que não tem bilhetagem universal. O que é bilhetagem universal, Tainá? Eu entrar num ônibus durante 2 horas, ainda ter que pagar um trem, um metrô, para chegar no meu trabalho, para chegar no meu destino final. Da porta da sua casa à porta do seu trabalho, isso é um debate que a gente precisa reforçar. É um debate que, sim, ele está diretamente integrado à dinâmica que se pretende ter na cidade, se é sempre numa movimentação pendular de classe trabalhadora, empregadores que moram de um lado da cidade e uma classe trabalhadora que, sim, se locomove numa locomoção, num modal precarizado, ruim, que não recebe manutenção durante anos. E aí eu estou falando anos mesmo, décadas. O caso do Metrô Rio mais de 20 anos. O caso de algumas linhas ferroviárias por mais de 50 anos. Como é que a gente avança na captação de recurso para a melhoria dos nossos modais? Como é que a gente fala de racionalização das nossas redes? Então, a gente tem demandas, sim, que ainda estão construídas e dadas na cidade do Rio de Janeiro, que a gente quer tocar desde do 1º de janeiro de 2021, falando de bilhetagem, falando de BRT, falando de racionalização das linhas. Acho que um debate quente, né, que se faz no contexto da pandemia é como os novos trajetos precisam ser potencializados. Eu sou muito a favor da gente pensar e fortalecer circulações não pendulares e circulações ativas na cidade. E aí eu estou falando da gente investir em bicicleta, da gente investir em locomoções de baixo impacto, falar que o Rio de Janeiro poderia, por exemplo, ter frotas elétricas de carros públicos que funcionam não enquanto transporte individual, mas transporte coletivo em vários bairros. A locomoção intrabairro é um debate que não existe no Rio de Janeiro e no Brasil, de modo geral. Para você conseguir chegar nas áreas alimentadoras, nos grandes modais, no trem, no metrô, você precisa necessariamente pegar um ônibus. E como é que a gente ativa e aciona a circularidade, inclusive estimulando a economia? Por que bairros como Tijuca e Meier não se conversam do ponto de vista modal? Por que nós não temos uma conversa entre Grajaú e Engenho Novo? Por que não tem um diálogo entre Praça Seca e Vargem Grande? Existe uma locomoção que pode estimular, inclusive, novos polos comerciais, novos polos de desenvolvimento, um trânsito que está muito mais próximo, por exemplo, da vida das mulheres, que não necessariamente está empregada nos empregos formais precarizados da Zona Sul e das zonas centrais da cidade,
auxiliar de serviços gerais, doméstica, e poderia ter uma mulher funcionando numa cooperativa ou numa indústria perto de sua casa, se ela tivesse uma rede de transporte que possibilitasse isso e estimulasse que essas outras redes de economia pudessem surgir. E é Então, muito interessante isso que você está falando, porque o transporte também vai estimulando a economia, ele vai gerar empregabilidade e outras oportunidades de emprego para a mulher próxima à sua casa. E eu trabalhei no BRT. O BRT ele sofre pela falta de conclusão dessas obras. Ele sofre porque a Transolímpica não chega à Avenida Brasil e não pega outra área lindeira da Brasil. Então, você não consegue ter o transporte. O sistema todo ele acaba ruindo porque você não fecha essa costura que foi feita. Não é mais possível você ter um cálculo tarifário baseado simplesmente no índice de passageiros por quilômetro, porque esse índice vai ter que baixar por causa da pandemia. Então, assim, é um cenário muito complexo. Todas essas coisas que você falou mostram como vocês vão ter um mandato desafiador. Ano que vem é o ano do plano diretor, da revisão do plano. Muito provavelmente o plano vai desdobrar uma série de legislações que vêm justamente acopladas ao plano, né? Lei de uso do solo, zoneamento e por aí vai. E vão ser anos de muita discussão sobre o futuro ou os futuros da cidade.